Fala pessoal, aqui é o João Machado do podcast Construindo a Bola de Neve. Vamos começar uma série nova, tá? Se você já me segue aí no Instagram ou já assistiu alguma live que eu participei, eu já devo ter falado que eu invisto de 15 em 15 dias, né? Eu faço esses aportes regulares para desenvolver esse hábito. E aí, de 15 em 15 dias, eu vou vir aqui mostrar para vocês quais foram os meus aportes e qual o motivo de eu ter aportado para poder tentar ajudar vocês, né? Lembrando que isso não é uma recomendação, pessoal. É só para ajudar vocês a entenderem como é que eu avalio um ativo. Claro que vai ser meio superficial, né? Vai ser aquela avaliação top-down, bottom-up. Vai ser bem simples, só para entender quais foram os pontos principais e incentivar vocês a analisarem melhor esses ativos. Inclusive, estou querendo dar um nome para essa série, então me ajudem aí nos comentários, coloquem qual o nome que vocês acham que deveria ser essa série, beleza? Então, hoje, dia 15 de abril, né, que vai ser aqui o nosso primeiro vídeo, e aí eu resolvi escolher aqui alguns ativos para aumentar, né, o fluxo de caixa da minha carteira, né, para poder alimentar os dividendos da carteira, porque eu tenho muitos ativos que já cresceram bastante, né, eu já falei aqui de alguns deles para vocês, o próprio Bitcoin já cresceu muito, então eu queria aumentar essa realimentação da carteira, colocar bastante empresa que paga dividendos, né? Então, falando de Brasil, né, no Brasil eu não mando dinheiro para o Brasil, eu só uso os dividendos que eu ganho lá com meus fundos imobiliários, as minhas ações, mas para dar dividendo mesmo e algumas empresas para crescimento também, mas basicamente focado em dividendo, além dos fundos imobiliários também, né? Então, minha carteira do Brasil é mais focada em renda, então eu pego essa renda e reinvisto. Então, o dinheiro desse mês eu investi em BB Seguridade, né? Pensando exatamente em dividendos. Eu estava com um preço médio ali acima do valor de mercado, então resolvi abaixar um pouquinho meu preço médio e comprar mais BB Seguridade, porque na minha opinião tá de graça, tá muito barato. Vamos agora para os Estados Unidos, tá? Meu primeiro ativo, na verdade, é um ativo brasileiro, né? Que ele já tá na minha carteira aí do Brasil, que eu tenho um pouco de Coca-Cola, mas eu resolvi colocar uma outra empresa que vocês conhecem bem, a Ambev, né? Por causa dessa inversão cambial, né, com o dólar crescente, né, e como o Brasil aí é bem impactado pelo dólar, a Ambev também é impactada, né? Não sei se você sabe, a Ambev tem ADRs aqui nos Estados Unidos. Então, essa inversão cambial deixa o preço bem interessante para mim, né? Inclusive, ainda acho que ela tá barata, então resolvi comprar um pouquinho mais. Por que eu gosto da Ambev, né? A Ambev é uma empresa já bem estabelecida no Brasil, né? Então, ela não tem muito para crescer no Brasil, né? Se vocês terem ideia, ela representa aí mais de quase 60%, na verdade, do mercado de cervejas no Brasil, bebidas, né? 60% no Peru, mais de 80% na Argentina, né? Com certeza ela domina a América Latina com muita força, então eu gosto muito. Mas ela está conseguindo se desvincular um pouco do Brasil, que é o que eu gosto, né? O Brasil já representou aí grande parte dessa receita, hoje representa somente 52% da receita da Ambev, então eu achei interessante, ela continua crescendo os lucros, ela está conseguindo bater mais de frente com a Heineken, então eu gosto disso, por isso eu coloquei a Ambev, e usando essa inversão cambial, de eu poder pagar em dólar e não em real, fica mais barato para mim, então eu achei que valia a pena colocar mais um pouquinho de Ambev na minha carteira, tá? Essa semana eu abri uma conta na Avenue, né? Eu tenho alguns amigos na Avenue, o Gui, o Breno, a gente conversa bastante, participaram de podcast. Resolvi abrir minha conta na Avenue e conhecer um pouquinho melhor a plataforma. E eles me mandaram a Seleção Avenue, né? Seleção Avenue são algumas empresas lá que eles escolhem para quem tem conta na Avenue. Bem interessante, se vocês quiserem, depois confiram, é bem legal mesmo. E na Seleção Avenue tinha um ativo que me chamou muita atenção, que é o The Global X US Preferred ETF, né? O PFFD, o ticker dele, que é um ativo focado em renda, né? São ações primárias, né? São ações preferenciais de empresas nos Estados Unidos focada em renda, né? Tô olhando aqui, ó, 75% da carteira são ativos que eles têm o cupom fixo de dividendo. Então elas têm um cupom ali, uma data fixa para pagar dividendo. A maioria deles é banco, tá? Então nós vamos ter ali banco. Com esse possível crescimento dos juros, eu acredito bastante nesse setor bancário. Então quis colocar ali um pouquinho, né? Mais de 50% desse ativo são bancos. Tem mais ali de 300 ativos, tá? Com dividendo hoje, né? Dia 15 de abril, na casa de 5,4% ao ano em dólar. Então eu achei bem interessante, quis colocar para poder alimentar um pouquinho essa renda da minha carteira, né? Tem uma taxa muito baixa, 0,24%, então achei bem interessante. O próximo ativo, galera, foi um seguidor que me mandou. Olha que interessante, um seguidor. Se você não me segue no Instagram ainda, galera, me sigam lá.
sempre o pessoal vem conversar comigo, a gente conversa bastante, né? E é sempre bem legal porque vocês me mandam ativos, né? Ah, o que você acha desse ativo? O que você acha daquele ativo? E aí ele me mandou Store. Eu não vou falar muito do Store, por quê? Porque ele vai ser o próximo vídeo aqui do canal na série Snowball. Então, para deixar vocês curiosos, eu vou deixar para falar um pouco dele, né? Mas é um ativo bem interessante, tem vários tipos, bem diversificado mesmo. Teve um crescimento maior, inclusive, que o Realty Income nos últimos anos, tá? O Realty Income Wall, nosso queridinho, ele cresceu mais. Então eu vou falar dele no próximo vídeo e eu coloquei ele na minha carteira, tá? Outra empresa que eu coloquei na minha carteira aqui nos Estados Unidos foi a Stag Industrial, né? Tem até vídeo, vou pedir pro Kiko colocar aí em cima o vídeo. Muito interessante esse ativo. Cara, tá em 39 estados, mais quase 500 propriedades, vale aí quase 7 bilhões de dólares, ou seja, tá pequeno ainda comparado com outros ativos e tem muito para crescer, né? O e-commerce não para de crescer nos Estados Unidos e no mundo, e o Stag Industrial eu acho que é uma ótima opção para a gente poder diversificar, trazer segurança, né? Caso tenha lockdown, mesmo que não tenha lockdown, que a pandemia vá embora, que a gente torce para ela ir embora, eu acho que o Stag é bem interessante, porque essa parte industrial, essa parte de e-commerce veio para ficar. Então eu gosto dele bastante, ele paga dividendos mensais, tem vários ativos muito interessantes, então eu resolvi colocar mais Stag na minha carteira que eu já tinha antes. E por último, mas não menos importante, o Gladstone, o Land, né? Já falei dele também, tem vídeo aqui, no mesmo vídeo do Stag, é muito interessante, paga dividendos mensais, tem terras enormes nos Estados Unidos e eu gosto muito do potencial desse setor, né? Porque o Land ele é novo, né? Ele está ainda em uma fase de crescimento e ele já está apresentando bons resultados, né? A Gladstone é uma ótima gestora, eles têm bons REITs, então eu gosto muito dessa ideia de você ter essa renda mensal, tá ali sempre caindo com vários ativos diversificados, e eu gosto desse setor agrícola, né? Porque a gente sempre vai precisar de comida. Então resolvi colocar ele na minha carteira, aumentei um pouquinho a posição. Então eu acho que é bem interessante, né? Então basicamente é isso, pessoal. Só queria falar para vocês mesmo um pouquinho aí desse aporte. Eu gosto muito desses ativos, o PFFD principalmente eu achei bem legal para essa questão de banco, os outros todos pagam dividendos mensais, então eu achei bem legal, além da Ambev, mas eu utilizei a Ambev por causa dessa inversão cambial, tá? Não esqueçam de deixar no comentário qual que vai ser o nome dessa série e até o próximo vídeo, galera. Abraço!